Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Resgatando, o programa do Jornal da Cidade, que destaca o patrimônio histórico e a preservação da memória. Ao meu lado, Rafael Henrique, militante do patrimônio histórico aqui em Poços de Caldas. Ele é criador e idealizador de páginas no Facebook, como Resgatando Cidades, Resgatando Poços de Caldas, Árvore de Poços de Caldas e uma série de conteúdos que destacam a história do nosso município. Rafael, boa noite, tudo jóia? Boa noite, João. Então, hoje a gente está fazendo esse programa até especial, né? Especial. Porque ontem foi uma data especial, né? Mas o programa é especial por causa da data de ontem, né? Que foi o dia da inauguração da estação mogiana, né? A estação FEPASA também, como é conhecida. Estação ferroviária. Uma estação ferroviária. Atualmente o pessoal tem agora chamado, né, de FEPASA mogiana, né? Um tempo atrás, não muito distante, era só a estação FEPASA, né? Agora resolveram adotar o sobrenome mogiana, né? FEPASA mogiana, né? Que é o que iniciou ali, né? Foi o início, Mas né? A gente fez até já um programa, né, sobre a estação, né? Vocês podem até ver, né? Nos vídeos do Jornal da Cidade lá, tem lá sobre a estação, o ramal dela, né? Mas hoje a gente vai falar, né, sobre a vinda do Dom Pedro II, né? Que motivou a construção da estação, né? Isso, né? Porque assim, a estação mesmo, a ideia de construir ali foi porque, né, lá quando a companhia mogiana foi feita, né, na data de 1172, eles tinham todos os ramais ali pela região, né? Mas assim, para chegar em Poços de Caldas era complicado, né? Então, a estação mesmo de Aguaí ia até Casa Branca e para vir para Poços de Caldas, como é que fazia? O pessoal tinha que ir um carro de boi ali, hospedava em São João Boa Vista, depois ia para Poços de Caldas, então é uma estrada muito difícil. Então, para fazer isso, né, para melhorar essa condição de vinda ali para Poços de Caldas, resolveu então estender, né, esse ramal. Então foi em 22 de outubro de 1182 que teve a visita do Dom Pedro II, que foi a data de ontem, né? Só fazendo um parêntese aqui no que o Rafael está dizendo, a gente também fez um programa resgatando, se eu não me engano foi o programa lá sobre o prefeito Francisco Escobar, que a gente destacou que uma das ações que o Francisco Escobar fez durante a gestão dele foi, né, a construção da estrada que ligando aqui, vamos dizer assim, o centro de Poços de Caldas até lá no Marco Divisório. Mas aí já era, né, um período mais à frente do que a época em que a estação ferroviária foi construída. Então respalda, né, o que o Rafael está dizendo. Como é que vai vir, né, para Poços de Caldas, sendo que não tem uma estação ferroviária e não tem uma estrada, né? Vai vir de carro de boi, né? Então, assim, é só para completar a informação, né? Ou seja, na gestão do Francisco Escobar, que foi em 1909, 1918, né? Se eu não estou enganado, foi nesse período aí que se, né, construiu essa estrada de acesso entre o centro de Poços e o Marco Divisório. Então, olha só para você ver, o Rafael acabou de dizer aqui que a estação ferroviária foi inaugurada em 1886. Né? Então, olha só quantos anos ainda se levou até se cogitar de construir a estrada. Então, era muito difícil as coisas naquela época, né, Rafael? Então, aí quando terminaram de construir, então, né, o Dom Pedro II, ele saiu lá do Rio de Janeiro, né, no dia 18 de outubro, e começou a vir para Poços de Caldas. 4 dias antes? 18 de outubro. 4 dias para chegar em Poços de Caldas. Porque o trem também é lento, né? É lento, né? Não era trem de alta velocidade que não era trem bala, hoje em dia, né? Não. Então demorava para chegar, porque ele também ia lá do Rio de Janeiro e depois passava, né, para o estado de São Paulo, depois para de lá e porque não tinha estrada por Minas, né? Então era um trajeto mais longo. É o que eu tô falando, não tinha ainda aquela estrada que foi na gestão do Francisco Escobar que se construiu, né? Além disso, que ele deve ter parado no caminho em outras estações também, sim. Então era um tempo que levou, né? Exatamente. Então, quando chegou lá em Aguaí, né, e estava vindo para Poços de Caldas, quando chegou na cidade de Águas da Prata, lá ele subiu num vagão feito especialmente para a inauguração. Trazer ele para cá. Isso. E esse vagão, existe ele ainda, está lá na BPF, como vocês podem ver aí. Preservado, legal. É uma carruagem, né? Um vagão, um carro de passageiro, como eu ia dizendo, né? É muito bonito, é até uma sugestão que seria bem legal, né? Se trouxesse esse vagão para Águas da Prata também, né? Sim. Para ficar exposto lá, porque faz parte da história de Águas da Prata. Exatamente, faz parte da história ali de Águas da Prata também, né? Que Águas da Prata, teoricamente, ele no caso seria a última cidade do estado de São Paulo, antes de Minas Gerais, né? Então... A próxima cidade já seria Poços de Caldas. Né? E aí ele começou a vir, então, né, desse trajeto, passando ali
a Garganta do Inferno, né? Que ele também é chamado de Garganta do Diabo, lá, aquele trecho lá. E aí quando chegou então em Poços de Caldas, né? Festa e pompa, né? Ah, nossa, aí foi um dos momentos mais marcantes da cidade, né? Foi recebido ali com o hino nacional, cantado na época, né? Que o hino nacional era um pouco diferente na época, né? Do que a gente tem hoje em dia. E também teve flores, o pessoal ali com vários pessoal da imprensa, né? Que nem eu até não li no livro aqui, né? Que todos os jornais que tinha, né? O livro da Dona Nilza Botelho Megalho, né? Isso aqui, o livro da Dona Nilza, ela faz um apanhado ali de vários pontos da cidade, né? E é baseado bastante também na parte do Mário Mourão, né? Que é um livro que ele fez também antes, né? Que se baseou bastante nele, né? Então tem muitos relatos aqui que ajuda bastante, porque ele resumiu muita coisa que o Mário Mourão fez de pesquisa, né? Então aqui a imprensa, né, que teve quando recebeu, teve aqui o Jornal do Comércio, o Gazeta de Notícia, O País, Diário Popular, Província, Correio Paulistano, Diário Mercantil, Gazeta de Campinas, entre outros, né? Vários jornais. Faltou o Jornal da Cidade aí, velho. Então, o Jornal da Cidade tinha que estar lá também. O Jornal da Cidade tinha que estar lá, né? Mas infelizmente não tinha sido fundado ainda, né? Então, várias pessoas ali, né, receberam o Dom Pedro II, né, que é um imperador, né, vem aqui em Poços de Caldas, que é uma cidade aí que... o que era Poços de Caldas na época, né? Uma cidadezinha que... Uma Lamaçal, uma recém-fundada, né? Mas já começava a fazer umas construções ali bem bonitas, né? Na época, ali feito pelos italianos que vieram para Poços de Caldas, né? E também o Carlos Maivald, que foi um alemão também que veio, né? E construiu ali então para receber o Dom Pedro II, né? No hotel da empresa, que foi feito em abril desse ano. Né? Vamos fazer uma cronologia das primeiras ações do Dom Pedro em Poços a partir do ano que ele chegou? Sim, então. Vamos ver? Bastante locais que ele visitou. Né? Vamos começar pelo dia 22, né, que foi o dia da chegada e, consequentemente, da inauguração da estação. Olha lá, ele passou da estação para o Vila Prats, que é onde tem ali o chalé do Conde Prats, né, que recentemente pegou fogo, onde atolou a carruagem e ajudado por Antônio Diniz. E foi ajudado por Antônio Diniz. Então, o Antônio Diniz depois se tornou aí o Barão do Campo Místico, né? Então, né, quando aconteceu isso, né, ele chegou na carruagem ali, atolou tudo. Aí o Barão falou assim, né, quer dizer, não era o Barão, era o Antônio Diniz. Ele é o coronel, né? E o coronel, ele era odiado por umas pessoas e ele era amado por outras pessoas também. Mas ele pegou assim, tirou o paletó, colocou ali para ajudar, né? Até os escravos também, que na época ali estavam ajudando a tirar a carruagem ali. E aí o imperador ficou impressionado com aquilo lá, né? Mas ele falou, né? Isso não é problema para mim não, é até melhor porque eu estava me apertando assim, com o paletó aqui, então tirou. Mas não foi nem por isso que ele também foi classificado, né, como barão ainda, né? Ele só impressionou o imperador ali naquele momento. Agora, só pra gente, antes da gente ir para o intervalo, eu só queria completar uma informação a respeito disso aqui. Eu fiz uma entrevista com o Hugo Pontes, no JC Entrevista, que é o programa de entrevistas aqui do jornal, e ele veio aqui para falar sobre o livro recém-lançado Visitantes Ilustres, né? E ele considera que a visita mais ilustre de Poços de Caldas entre 1886 e 1996, ou seja, num período de 100 anos, evidentemente foi o Dom Pedro II, não só pela relevância do Dom Pedro II por ser o imperador do Brasil, mas pela construção da estação. E esse episódio aí, que o pessoal fala que o Antônio Diniz, né, que depois veio a ser o Barão do Campo Místico, tirou a blusa e jogou ali, e o Dom Pedro pisou em cima, segundo o Hugo Pontes, é uma lenda urbana. Uma lenda, né? É uma lenda urbana. Mas é a história que se fala, né, desde então, né, é a história da qual a gente mais conhece. Mas a gente vai continuar conversando sobre o Dom Pedro II em Poços de Caldas, a gente vai fazer um breve intervalo, já voltamos rapidinho, fica aí. Fica aí que vai ter bastante partindo da história do Dom Pedro aí.
Olá a todos, sou Rafael Henrique do Resgatando Poços de Caldas e também do grupo Resgatando Cidades. Estou aqui em Águas da Prata para convidar vocês a participar do evento de ferromodelismo que estará acontecendo dia 16 e 17 de novembro. Não deixe de vir, vai ser um evento muito bom, com atrações turísticas, vai ter aqui maquetes sendo expostas e também food trucks, música e tudo mais. Será um evento muito gostoso para toda a família. Então até lá! Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 991734224. Voltamos com Resgatando, na edição de hoje, a presença do Dom Pedro II em Poços de Caldas para a inauguração da estação ferroviária, a estação FEPASA ou estação Mogiana FEPASA, como queiram. Ô Rafael, a gente estava aí no primeiro dia da visitação do Dom Pedro aqui em Poços, dia 22, a gente acabou de relatar aí esse caso aí do episódio do encontro do Dom Pedro com o Barão do Campo Místico, né, que segundo eu falei agora há pouco, o pesquisador Hugo Pontes diz que é uma lenda urbana, é um folclore que foi criado, mas aí depois teve outras situações aí que o Dom Pedro teve aqui em Poços de Caldas. O Barão de Campo Místico, ele teve esse nome, né, mas porque ele era de Bueno Brandão, na cidade, né, que era chamado de Campo Místico. Campo Místico, exatamente. Vamos fazer mais uma passagem aqui, e depois da passagem dele pela Vila Prates, que é o chalé do Conde Prates. Ele foi até a Capela de Santo Antônio, aqui na Rua São Paulo, né? Era chamado de Bom Jesus da Cana Verde. Bom Jesus da Cana Verde. Inclusive tem um programa aqui do Resgatando que a gente já destacou a capela ali do Bom Jesus da Cana Verde, hoje conhecido como Capela de Santo Antônio. Ele foi lá na capela agradecer o sucesso da viagem, né? Como a gente falou, 4 dias de viagem, né? Tem que agradecer bastante mesmo. Depois da passagem dele pela capela, ele foi até o balneário Pedro Botelho e foi ver o chalé feito pelo Panzini Maiwald, exclusivo para... O Pancini e o Giovanni Battista Pancini, que era o italiano, e o Carlos Maiwald, que foi o engenheiro, o alemão, que também foi junto ali a construção. Né? Eles construíram ali um chalé exclusivo ali para o Dom Pedro, né? Isso, esse chalé aí que vocês podem ver, que já não tem mais, né? Infelizmente não existe mais. Depois disso, o coronel Antônio Diniz, no almoço, ignorou a etiqueta e bateu na perna do imperador e falou que esse era o dia mais feliz da sua vida. Então, é até engraçado, né? Porque o Antônio Diniz, ele era todo aquele jeito, né? Simples, né? E o coronel, né? Porque ele também era tenente, né? Mas o jeito simples dele impressionou o imperador, né? Bateu na perna dele ali, falou que era o dia mais feliz da vida dele. Tipo assim, né? Deu um toquinho assim, né? E aí o imperador falou, não, ó, eu sou o senhor de todo o exército do mundo e tudo mais, mas você fez, né, eu recordar dessa distinção, né? E aí ele ficou assim, né, eu agradeço, me orgulho muito disso e tal. E aí considerou ele naquele momento ali o barão. Então, o coronel passou a barão. Isso bem simples, né? O imperador era assim, né? O que ele impressionava ele já considerava barão, terceiro já dava algum título de nobreza ali, isso, né? E o último episódio aí da agenda do Dom Pedro II em Poços de Caldas no dia 22 foi que ele ficou recebendo cumprimentos ali de pessoas que moravam na cidade até por volta de 10 da noite, né? Muita gente. Então o pessoal todo queria falar com ele. Agora, no dia seguinte, de 23, foi o dia efetivamente em que ele cumpriu uma agenda mais extensa, né, de compromissos, né? Ele tomou banho no balneário Pedro Botelho, né, que foi inaugurado no dia 8 de abril daquele ano, né? Depois ele visitou a Fonte Sinhazinha, ele foi até a oficina do torneiro, que não o recebeu muito bem. Né? Essa parte é uma curiosidade bem legal, né? Porque ele foi lá, visitou essa lojinha lá, né, do torneiro lá, o artesão lá,
E o que acontece, né? Por causa do Barão do Campo Místico, que ele odiava ele, falou, esse cara é um canalha, né? E não recebeu, ele ficou meio assim, né? Ficou com ciúmes, né? Daí depois o Dom Pedro II, ele voltou lá na loja dele, e aí ele recebeu de uma forma totalmente diferente, agradecendo o imperador e tudo mais, né? Pela visita e tudo, e deu um presente até pro Dom Pedro, né? Deu uma obra para ele ali. E aí ele perguntou, né, por que você não recebeu daquele jeito de diferente? Ele falou, mas o senhor também vem com esse canalha do Barão, quer dizer, do Antônio Diniz aqui, né? Eu odiava ele, daí é por isso que eu não recebi desse jeito. Daí, né? Foi ciúmes. Depois, na sequência, depois desse episódio que o Rafael contou, ele visitou uma casa de joias, na casa de Xandó. Ele subiu no Morro do Itororó, né, que tem aqui perto do jornal, para ver a paisagem. A gente já falou, inclusive, sobre o Morro do Itororó naquele episódio lá dos Serras e Montanhas de Poços de Caldas. Depois ele foi até a Fonte dos Macacos e foi ver o encanamento que levava água para reforçar a captação no balneário Pedro Botelho. Depois ele foi, olha só, essa parte que é interessante, ele foi até a escola do Mestre Sá, né, visitar o Mestre Sá, e o Mestre Sá é o primeiro professor de Poços de Caldas, hein? A gente está no mês do professor, 15 de outubro, um detalhe interessante. Na sequência, ele foi na Cascatinha. Só uma coisa, né? Que nessa aí, como ele muito preocupado com a educação do povo, ele perguntou ali para um dos alunos, né? Então, já que você está sabendo, me mostra quem matou o Abel, né? Aí ele falou Caim, né? Aí daí ele veio aqui demonstrar uma curiosidade. Sabia que matou com uma caveira de burro? Para mostrar que... Estava testando os conhecimentos gerais do pessoal, né? Na sequência, ele foi até Cascatinha bater aquela foto histórica, né, o Rafael, que existe ali, aquele registro, né? Tem uma série de pessoas. É até difícil, inclusive, identificar onde está o Dom Pedro na foto. Vamos tentar mostrar aqui? Isso. Aqui. Ela aí, ó. Pode ver aqui o Dom Pedro II bem no meio. Bem no meio, é difícil, viu, gente? Essa foto, né, foi a única foto tirada, porque, assim, não é que ele não tinha outros fotógrafos, mas é que eu tinha que ter a permissão do Dom Pedro. Então, outros momentos históricos que teve, né, que a gente está contando aqui, batido, né? Passou batido porque o Dom Pedro falou, não tira foto, não quero que tire foto. E aí, nesse momento, ele permitiu a foto, daí foi tirada a foto até pelo Jules Martin. O Jules Martin foi até o idealizador do viaduto do Chá de São Paulo, que a gente até falou sobre isso em outros programas. E também o Jules Martin, ele fez também o desenho, a ilustração que tem da estação, que essa é a ilustração aqui que tem da inauguração, uma das únicas aqui que a gente teve, né, dessa retrato. Na sequência, Rafael, também tem outros destaques aqui legais aqui da visita do Dom Pedro. Ele recebeu o Dr. Pedro Sanches. Né, que clinicou por 14 anos, uma visita importante. O Pedro Sanches já era uma referência aqui no município, né? Só que ele ficou assim, né, meio desiludido, porque ele pensou que ele ia falar do Pedro Sanches, de uma das obras que ele fez, o Aquático, né, sobre o estudo das algas e tudo mais. Ele falou simplesmente uma coisa, falou, o senhor é muito bom, deve continuar estudando, porque quem trabalha, o mundo é de quem trabalha, né? Falou só isso, sim. Aí o Pedro Sanches ficou assim, pô, velho, como que ele pensando, eu fiz tudo aquele estudo, mas ele só falou isso pra mim, então ele ficou meio desiludido. Ficou meio decepcionado, né? E para completar aqui essa agenda do Dom Pedro, dia 23, para variar, né, Poços de Caldas choveu no dia, né? E aí a Imperatriz não saiu do hotel, né? Ficou ali porque não dava para se deslocar muito. E depois, dia seguinte, 24, né, o Dom Pedro e toda ali a caravana ali real, né, que veio junto com ele, partiram para Ribeirão Preto, né? Então, aí foi até uma coisa sempre que eles falaram até que não tinha nenhum carro para buscar eles, né? Quer dizer, uma carruagem. Então teve até que ter uns escravos, levou a carruagem mesmo no lugar dos animais e levou até a estação, né? Eu acredito que foi ruim isso até pro Dom Pedro, porque ele era contra, né, a escravidão, né? Até que foi depois feita a abolição, né, dos escravos. Então, ele era abolicionista. Então, ainda levar desse jeito meio que ficou ruim. Foi uma viagem, então, a presença do Dom Pedro. Começou no dia 22, né, meio período, né? Depois do dia 23 ele ficou às 24 horas e saiu depois de manhã, na manhã do dia 24, né? Foi a passagem do Dom Pedro, como eu falei, o próprio Hugo Pontes, pesquisador, considera a presença mais ilustre, né, que já passou por Poços de Caldas nos últimos 147 anos, né, vamos dizer que é o aniversário do município, né? A presença mais ilustre, a gente está destacando aqui
fazendo essa homenagem especial ao Dom Pedro por conta da inauguração ontem, né? Mais um aniversário da inauguração. Existe até outros pontos que ele visitou. Ferroviária. Existe até outros pontos que ele visitou, como a Cascada das Antas, foi lá, né? Teve até uma tourada que fizeram para ele ali, né? Na frente ali, a gente até comentou isso também nos programas. Mas assim, todas essas coisas que aconteceu foi tão rápido que falaram até que ele foi considerado a velocidade imperial, porque foi tanta coisa que ele fez ali em 2 dias só e acabou. E foi embora. Vamos dizer que ele deve ter ficado 1 dia e meio. Né? Considerando ali um dia no dia 23, meio período. Não sei se chegou a ser meio período no 22 e mais um pouquinho no dia 24, deve ter dado 1 dia e meio a presença dele, né? Mas é tão importante essa história aí, né? Porque a gente tem até o turismo em cena, que foi feito pela prefeitura ali, né? Tem peça teatral, faz a reconstituição, né? Mas não é mais ou menos, né? Porque não é todos os passos que ele fez, senão ele também levar quase o dia todo ali. Então ia levar 1 dia e meio, né? Então alguns pontos que ele foi é até legal pro pessoal ir ali, quase todo mês de julho que acontece, né? Durante o Julho Fest. É isso aí. Chegamos ao fim de mais uma edição do Resgatando. Quem quiser rever esse programa de hoje ou qualquer um dos outros programas, está disponível aqui na nossa aba Vídeos do Facebook. É só entrar na nossa playlist Resgatando. Também estão disponíveis todos os vídeos no site do Jornal da Cidade, jornaldacidade1.com.br, e também no nosso canal lá no YouTube. Digita no campo de busca Jornal da Cidade TV. Você vai cair no nosso canal, se inscreva e tenha acesso a todos os programas que o Jornal da Cidade produz semanalmente. Até quarta-feira que vem.